começando o programa Direto ao Ponto. Hoje, quarta-feira, 17 de junho de 2020. Eu me antecipei no tempo, publiquei o podcast com a data errada, podcast do futuro. Vamos ver quantas profecias nós cumprimos de ontem para hoje. O programa tá só começando, vem com a gente até as 8 horas da noite. Tem notícia, tem informação e tem, claro, você participando com a gente no nosso WhatsApp 99212-8508 e também estamos ao vivo lá nelas, as redes sociais. Fernando Ferreira, boa noite. Boa noite, André, boa noite, Cléo. Já estamos em áudio e vídeo no Facebook da Jovem FM Tracinho 104,7 e também no Direto ao Ponto Tocantins. Vai lá, dá um like e acompanha a gente, deixa seu recadinho. Quem tá com a gente também, sempre ela, a nova rainha das lives, Cléo Oliveira. Boa noite, Cléo. Olha o ciúme, hein? Eu fiz uma enquete. Boa noite primeiro para todo mundo. Fiz uma enquete nas minhas redes dizendo se vocês estavam com ciúme ou não. E um índice altíssimo respondeu que é ciúme puro. Então, mas claro que é, né? Você achou que era o quê? Implicância. Boa noite para todo mundo. Boa noite para você que faz print das coisas e manda cuidado, porque pode chegar pra pessoa que postou. Que foi printada. De novo? De novo, gente, é um negócio, é emoção. Eu acho chique saber que tem gente que eu nem sei que existe me acompanhando, mas também acho um pouco doentio às vezes, né? A pessoa fica esses fãs, printa. né? Não, haters, né? Haters. Hater. E o pior é que é gente que eu conheço, aí eu fico chato, porque eu vou... Próxima vez mesma pessoa? Não. A próxima vez que eu encontrar, então, eu vou soltar uma direto daquelas, porque eu não consigo. É isso, não sou obrigada a nada. Boa noite pra todo mundo. Boa noite. Desculpa aí, qualquer coisa. O programa tá só começando, a gente vai junto até às 8 horas da noite. Vem com a gente nesse sonho lindo de quarta-feira. Pra começar o programa, você sabe, tem ela, aquela vinheta. Direto ao ponto no seu rádio. Essa leitura. Eu tinha cortado o microfone, vocês estão no maior rolê. Fernando quer que eu faça leitura labial, mas ele tá de máscara, aí eu não consigo, só a poema mesmo. Foi isso que ele ficou fazendo, bem enfático, mexendo assim. Eu estou compartilhando agora aqui. Eu vou ver se vai dar certo. Né? E eu ainda captei, no final a gente ainda conseguiu, né? Só com olhar, né? Só com olhar. É só assim, ó. 7 horas e 2 minutinhos. Começamos um pouquinho mais cedo o programa hoje. Já estamos no ar também lá nas redes sociais. Já sabe, pode mandar a sua mensagem, participar do nosso programa. Vamos começar com notícia. Eu vou começar falando de um assunto que a gente trouxe dias atrás aqui no programa Direto ao Ponto, que foi a exclusão do filme O Vento Levou do catálogo de um serviço de streaming, um Netflix da vida. Eu ia falar HBO, mas ninguém assina HBO e o serviço acabou de ser descontinuado. Pois é, eu tava. Tá sabendo disso, né? Foi descontinuado nos Estados Unidos. O HBO 1 tava aberto pra mim esses dias, porque eu não vejo HBO, então assim, mas de vez em quando eu descubro, quando sem querer eu aperto o controle. Bom, o que aconteceu? Diante das manifestações lá nos Estados Unidos contra o racismo que foram provocados pelo caso da morte do George Floyd, e é curioso como a gente sabe o nome das pessoas que a polícia americana mata, mas daqui é um adolescente, é um jovem, são anônimos. A HBO Max retirou do seu catálogo o filme E o Vento Levou por trazer ali um contexto e uma história com elementos extremamente racistas que evocam um certo romantismo à época da escravidão. O que a HBO fez? Retirou, virou assunto no mundo inteiro. Agora eles estão voltando o filme para o catálogo, mas quem for assistir vai ter uma introdução da professora Jacqueline Stewart, que é da Faculdade de Cinema da Universidade de Chicago, que vai contextualizar o filme para as pessoas que forem assistir. Fala, Fê. Fê levantou a mão, tão bonitinho. Assim, então, igual, né? Não só o E o Vento Levou, aliás, vai voltar e vai um monte de gente que estava lá há muito tempo, nem nunca viu falar. Vai ver agora, obviamente. Mas o episódio de hoje também, André, aqui no Brasil, que chamou muita atenção foi da Bombril, né? Você viu? Vi, tanto que tá na minha pauta. Então, eu achei que você fosse emendar, ué. Ele tá fazendo a apresentação de 2 pessoas, e aí você deu a deixa, né? E você não vai, porque tem...
Vamos então, já emendando nesse caso, hoje a gente... que era lá de cima, né? É que era lá de cima. A gente teve um caso no Brasil, a gente tem um caso no Brasil que chamou muita atenção, que foi uma esponja de aço da marca, dos produtos de limpeza que a Bombril produz. A esponja de aço Crespinha foi extremamente criticada nas redes, ela está à venda no mercado. As redes sociais chamaram a atenção, principalmente pelo comercial original da Crespinha dos anos 50, que fazia claramente uma associação racista de uma garota, de um desenho de uma garota, de uma criança negra, com o nome, enfim, tudo errado, tudo complicado. A Bombril diz que vai descontinuar, eu adoro essa palavra, vai descontinuar a produção desse produto. Diz que ele não era anunciado há muito tempo, mas que ele sim contava dentro de um catálogo de 70 produtos. Novos tempos, novas regras mesmo, né? Eu acho que não tem nostalgia com um nome desse, não é possível. Foi publicado, né? Nas redes deles também, no site, quer dizer, né? Depois eles tiraram. E aí eu fico pensando o seguinte, assim, de quem é a ideia? Quem tá no departamento de marketing? Meu Deus, cara, como é que pode acontecer um negócio desse? E eu imagino que uma empresa desse tamanho tem instâncias também, né? Não é uma pessoa teve ideia e bota em produção, bora, é isso aí mesmo. Teve muita gente que viu aquilo ali, cara, show, vai nessa, bota essa campanha. Vamos pensar fora da caixinha. Então... Mas isso. A Cléo já nos alertava para os perigos de pensar fora da caixinha. Gente, eu tô hesitando em falar, em ouvir. A Cléo até ouviu alguns áudios de toda a treta falando de racismo, essa coisa toda. A Anitta quer dar a volta por cima o tempo inteiro, né? Começou lá atrás com as coisas do Léo Dias, né? Eu vi até isso, ó, na época da Maria Rui Barbosa. Agora tá a briga dela, assim, a Ludmilla gravou vídeo falando da música da Onda, não sei o que, tá dando onda, ela, sei lá, uma música dela, e aí que a Anitta também, enfim. Só que ela falou que a Anitta sempre diminuiu ela, em função dela ser negra, e que por um momento chamava ela até de projetinho de Alcione. Ela falou que quanto a isso ela nunca achou ruim, porque Alcione para ela é o máximo, também acho. Aí o que acontece é que ficou esse trelelê das duas, e os fãs da Anitta foram para as redes da Ludmilla e desceram o cacete só com agressões racistas, uma série de coisas. Aí a Anitta quer sair por cima, já falou que o pessoal dela, o jurídico dela, todo para identificar quem está cometendo racismo, que racismo é crime, parará, beleza. Só que assim, ficou debochando da outra, mas aí agora quer dar uma de bonita, né? E a gente vê isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos, as manifestações, e tenta entender como no Brasil é tão aceitável a morte gratuita de tantos jovens negros toda semana. Talvez a dificuldade que a imprensa encontra de dar nome é porque toda semana um nome novo. É João Pedro, é Vinícius, é Ágata. Toda hora a gente tem uma notícia dessas e curiosamente não inspira tanta revolta, pelo menos nas redes sociais, quanto inspirou um americano que sofreu de uma violência tão comum por aqui. 7h08. Ainda nessa pauta, já que a gente entrou nesse tema, eu acho interessante até nós falamos aqui, André, sobre a questão da cultura do cancelamento, aquele dia, né, falando o que você faz, né, para combater esse tipo de coisa. E aí, no meu caso, não é exemplo, tô falando no meu caso, eu tô lendo, aproveitando o pouco tempo que eu tô tendo livre nesse período para ler um pouco mais sobre textos relacionados à comunidade negra escrito por essas pessoas. E um deles que eu vi, essa máscara deixa a gente sem ar, né? Sim, ela dá uma... um livro que eu li da Angela Davis, que é muito incrível, chama Mulheres, Raça e Classe. Ela fala uma coisa muito interessante, que é como, você falou no comecinho da sua notícia no programa, você falou de romantizar a questão do racismo. Ela chamou atenção para um trecho do livro é uma escritora americana, que eu fiquei realmente pensando sobre, no caso das nossas novelas aqui, ela fala de filmes e literatura. Acredito que vocês vão concordar comigo. Geralmente as mulheres negras nas histórias, quando são escravas, elas são a mãezona,
aquela que está dentro de casa, meio que protegida, digamos assim, né, da casa grande, ou é aquela mulher mãezona mesmo, perfil mãe, que cuida da comunidade e que fica ali na senzala cuidando das crianças enquanto os homens estão sendo escravizados lá nas lavouras e outros processos. E aí ela fala dessa questão do racismo e da exclusão de gênero, né, desde então, porque na própria história a gente sempre lembra, as mulheres são retratadas como essas mulheres que ficam lá na senzala, criando os filhos, com acesso à casa grande, tendo privilégios, e as que são bonitas, as jovens, elas são usadas dentro do contexto, num contexto sexual que elas mesmas se oferecem, isso de acordo com as histórias, né? E aí ela faz um resgate com textos da época, da luta contra a escravidão nos Estados Unidos e possivelmente que no Brasil também era assim, falando que as mulheres, elas iam, não existia isso da mulher negra ficar na senzala, vivendo a vidinha ali de dona de casa da senzala, que eles eram propriedades, então eles iam para as lavouras, todo mundo em situação de igualdade. Aí tudo isso é contado com registro histórico, com documento muito interessante. Tem uma ainda sobre essa questão, os negros também, os escravos negros, né? Que às vezes muito, até em função do labor, eram mais fortes, essas coisas também chamavam a atenção da Sinhás, né? E aí que havia muitas vezes, até porque os casamentos eram arranjados, não tinha tanto envolvimento amoroso entre os senhores e as Sinhás, também eram usados como escravos sexuais, assim como os donos das fazendas também usavam as escravas, né? E isso perpetuou, né? Até hoje tem hoje existe um movimento, tanto o movimento dentro da questão do segmento heterossexual desse público, de deixar de objetificar o homem negro como objeto sexual, né? Entende-se que o cara é maior, enfim, uma série de coisas que são atribuídas ao homem negro. E essa discussão é muito interessante, chegou à comunidade LGBT também, de deixar de objetificar o homem, porque tudo isso que a gente às vezes nem para pensar é perpetuação do racismo e de toda a questão que inferioriza essa figura, né, das mulheres nas histórias. Eu realmente fiquei impressionada, porque eu não tinha parado para pensar sobre isso, e por isso que pra gente crescer com informação e conhecer mais a história, é importante a gente ler o que as pessoas produzem, né, sobre isso, porque eu nunca tinha parado para pensar, talvez você que esteja ouvindo já tenha parado para pensar, eu nunca tinha parado para pensar nesse tratamento das mulheres negras nas histórias, nas novelas no caso, né, que elas nunca estão na lavoura trabalhando como trabalhava. E até, Cléo e Fernando, dentro dessa coisa louca de cultura de cancelamento, a gente está longe aqui de estar fazendo um debate sobre racismo, estamos assim, refletindo sobre o que a gente vai aprendendo. Eu não sei buscando. Vocês devem ter percebido, assim, talvez até a minha dificuldade em expressar esse discurso, porque eu não fico à vontade de ficar debatendo aqui assim, mas eu fico aprendendo, então acho que assim, eu quero aprender essas coisas para eu começar a perceber detalhes de situações que nós não vivenciamos, que a gente não vivencia. É o que eu tenho tentado fazer. Né? Dentro da problematização toda, aí é meu CPF, enxergo como um avanço essa opção do canal de streaming de contextualizar. Sim. Eu acho que o banimento de obras, em geral, ele não parte de um princípio muito democrático, ainda mais um filme que tem um impacto cultural tão grande. Acho que contextualizar agrega muito mais para a discussão do que esconder ele em algum canto, que, vamos falar a real, não existe onde esconder mais nada hoje em tempos de internet. Anônimos está aí para nos contar essa história. É isso. 7 e eu fala, vejo que a gente tem que aprender sobre isso. Quem não viveu essas situações na vida, na família, não vive, tem que aprender, como o Fernando disse, não é entrar no debate para dominar o debate, né? Entrar para aprender. Também não concordo, por outro lado, da questão de que ninguém pode falar sobre isso que não seja negro, esse tipo de situação. Como aconteceu com uma menina, o que
Tem uns 5 anos, mas eu me lembro disso com uma menina que estava com turbante, uma menina de pele clara, estava com turbante num ônibus e ela foi super, assim, questionada por estar se apropriando de uma cultura. Se a gente quer todas as coisas iguais, também eu não vejo que seja por isso. Eu acho que qualquer pessoa pode usar, até sabendo a história disso, né? Mas eu falei isso, assim, de um certo desconforto, não por medo de falar as coisas que eu penso e do racismo que está perpetuado dentro de mim, que eu tô tirando ele aos poucos, ainda bem. Mas assim, porque quase que virou um debate aqui e a gente debateu uma questão, um tema que quem vive o tema não está presente, é complicado, Sim. né? Mas você falou de obras, nós temos a Escrava Isaura, né? O Bernardo Guimarães vai acabar com o livro. Olha, Monteiro Lobato. Chica da Silva. Se ficar uma dica para o nosso ouvinte, exatamente nesse tema, tem um documentário maravilhoso que chama A Negação do Brasil. Tá disponível no YouTube, é só procurar lá, que trata justamente de como a teledramaturgia retratou a população negra brasileira ao longo da história. Muito bom o documentário A Negação do Brasil. Nossa dica cultural para esta quarta-feira à noite. O livro da Angela Davis também recomendo super. 7h15, notícias? Eu tenho notícia. Vai, Cléo. Deixa eu pegar aqui no meu celular, que ela tá salva aqui, bonitinha. É sobre Covid-19, sobre a pandemia. Aqui no Brasil em especial, né? Uma pesquisa mostrou que o Brasil ficou em último lugar no levantamento com 53 países. A gente ficou em último lugar na avaliação da própria população sobre a reação dos governos à pandemia. Foi perguntado para as pessoas daqueles países como elas veem os seus governantes lidando com a pandemia. E aqui no Brasil, apenas 34% dos entrevistados consideram que é boa a resposta apresentada pelo país no enfrentamento à doença. 70% diz que ela é ruim. A média global de satisfação é 70%. A nossa, 34%. Os resultados são do Índice de Percepção da Democracia 2020, um estudo anual que é realizado por uma empresa alemã em parceria com a Fundação Aliança para as Democracias. É uma organização sem fins lucrativos com sede na Dinamarca. A gente ficou em último lugar. Eu adorei o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que ele deu uma polianizada na frase do Tiririca, né? Pior que tá, não fica. Ele disse, eu vejo um futuro brilhante, até porque piorar não dá mais. É a versão poliana do pior que tá, não fica, mas lembre-se, ministro, o Tiririca estava errado. Poliana dizia, eu gosto da segunda-feira porque é o dia mais longe da outra segunda. Ele entrou nessa aí. Isso. 7h17. Hoje a gente tá muito literário aqui, né? Hoje a gente tá cheio de referências. Vamos de música? Direto ao ponto no seu rádio. De volta com o segundo bloco do programa Direto ao Ponto. Quarta-feira, 17 de junho de 2020. Não é nenhum santo, não, né? Das festas juninas. Não, hoje, né? Eu sei todos dos festas juninas. Qual que é o próximo, Cléo? O próximo é São João. Dia? Eu tenho na dúvida do dia 23 ou 24, porque tem a fogueira na noite de São João e muita gente faz na véspera, né? No conceito ali que fosse madrugada. E no dia 29... No conceito. São Pedro. Porque antigamente era na virada, né? E dia 29, o fofíssimo, o que guarda a chave do céu, o meu amigo São Pedro. Do bar. O meu amigo Roberto Caso, cuidado com a pé. Meu amigo São Pedro, o Pedro do bar, não. O Pedro do bar tá lá. Tá lá, tá de junto. São Pedro. Tá Já nesse subiu? mundo. Já subiu faz tempo. O Pedro é a pessoa abençoada. Olha Embora só. o André Luiz, né, ficou 8 anos só porque saía pro beber. Preocupado. 7h30, vai, Fernando. Mandar uns abraços aqui, mandar um abraço pro Carlos Alberto Jardim Vieira, Samuel Modesto, um abraço para Maria Teodora Novaes, muito bacana, ainda não tinha te visto por aqui, tá dando uma boa noite pra gente. O Edson Silva tá aqui sobre a nossa conversa sobre racismo e o tratamento da pessoa negra nas artes, né? Que a gente estava falando no bloco passado. E a gente falou que não queria transformar o debate, até porque não havia exatamente um negro aqui, né? Um representante. E ele falou, até porque vocês não têm como falar sobre racismo efetivo, vocês são todos brancos. Exatamente isso que todos nós afirmamos ao final do nosso posicionamento. Obrigado por você ter participado com a gente. Anthony Neto está aqui dando boa noite, pessoal. Ana Paula Silva, lá de Conceição.
e sempre na sintonia do programa. Tem mais... Eu não entendi a pergunta do Carlos Alberto para mim. Se ele puder mandar de novo, realmente não entendi. Você não visita seu amigo? Mas Cláudio? qual amigo? Ele que você foi visitar uma vez com o meu espetinho. A gente foi se é ele que eu fui visitar? Se for você, Carlos Alberto, a última vez foi aquela mesmo que você tava. A gente não pode, mas não é não, eu acho que é outra pessoa. Me explica que eu te respondo. Tá. Emilene Lázaro, Carlos Mendes. Nossa, audiência qualificada. Ricardo Alves Oliveira, Catiane Rodrigues Gomes, Cláudia Cardinalha, um abraço para vocês também. 7h32. Bom, lá em Araguaína, o prefeito Ronaldo Dimas, a gente tem acompanhado as movimentações das gestões municipais. Ele informou aí numa live, né, numa videoconferência, que Araguaína está no limite da ocupação de leitos de UTI, que é uma notícia muito preocupante. A gente teve um relaxamento, as pessoas foram loucamente pra rua, aqui também em Palmas foi o que se viu nesse momento. Oi, que não? Nada. E chama muita atenção e é preocupante essa informação dessa situação da ocupação dos leitos de UTI lá em Araguaína. E é isso, né? Entregamos, o brasileiro chutou o pau da barraca e vamos ver o que acontece aí. Não tem isolamento, não tem lockdown, não tem nada, vamos torcer para dar certo. Apostando numa cura ou numa solução miraculosa que dificilmente virá. Na realidade, eu acho que essa fala do Dimas foi numa videoconferência com empresários lá da cidade, que ele usou mais para poder justificar a possível medida de fechamento novamente do setor na cidade, né? Eu tenho os números atualizados da ocupação de leitos em Araguaína e todo o estado hoje, os números de hoje, que eu vou te passar aqui. As UTIs, 57% dos leitos de UTI Covid no estado inteiro estão ocupadas. Lá em Araguaína são 69%, ele fala em 80 e tantos por cento. 69% dos leitos de UTI estão ocupados lá. E de leitos clínicos, que são aquelas pessoas com estado menos grave, 21% tá ocupado no estado inteiro, e só na cidade de Araguaína 80% dos leitos estão ocupados. Como que funcionam esses leitos? Leitos que são administrados pela rede estadual, sejam aqueles contratados dos hospitais privados ou os leitos do SUS mesmo, eles são para o estado. O fato de Araguaína ter recebido o maior número de novos leitos de UTI é porque lá o município reganhou as medidas, né, muito tempo antes, mesmo subindo cada vez mais, e tá tudo aberto, tá funcionando tudo aberto. Do mesmo jeito. Só que assim, no Tocantins tem 6 UTIs móveis que ficam nas 3 regiões do estado, porque onde tiver vaga, o paciente que precisa de leito de UTI, ele vai ser levado. Se for longe do município dele, essas ambulâncias equipadas com UTI estão disponíveis para fazer o transporte. Então, assim, o que é rede. Não há um leito de UTI exclusivo para um município e para uma região. Então, olha, e na segunda-feira o secretário da Saúde teve no Jornal Anhanguera, primeira edição, e deu uma catracada no Dimas lá, porque ele falou exatamente isso. Aí eu acho que ele usou isso daí também para poder meio que dar uma... Também é muito dinâmico isso, né? Já houve situações em que os UTIs de Araguaína ficaram de fato lotadas, já houve, porque é muito dinâmico, antes de novos leitos serem disponibilizados. E aí, às vezes, se fecha nisso, né? Houve essa situação de 100% dos leitos e ficou marcado. Mas parar o povo de andar na rua também já ajuda bem, né? Ajuda muito, inclusive aliás, é a única medida que foi até divulgada uma pesquisa eficaz, hoje, né? Eu vou procurar aqui para dar a fonte, que é uma fonte confiável, mostrando que o uso das máscaras reduz sim, e aliada ao isolamento social, porque não adianta também você colocar a máscara e ir para uma boate, né? Ir para o bar e ir para o comércio. Exatamente isso que é uma notícia. A gente está com tempo ainda? Tem? Vamos lá. É um paralelo. Essa notícia é lá dos Estados Unidos. 16 amigos foram infectados pelo novo coronavírus lá, depois que eles foram a um pub, um barzinho lá na Flórida.
para comemorar o fim do lockdown. É mais ou menos o que a gente tá vendo aqui em Palmas. Nenhum deles usava máscara. Que não teve, né? Um lockdown que não existiu. Nenhum deles usava máscara e o grupo não respeitou o distanciamento social. Uma mulher de 40 anos que estava no grupo disse que ela e os amigos se sentiram seguros para sair às ruas. E aí ela fala que eles foram descuidados, o Estado abriu os bares e disse para todo mundo que estava bem, e eles se aproveitaram disso, mas ela hoje acha que abriram cedo demais. A direção do bar fechou as portas para fazer uma desinfecção e exame nos funcionários. O fato é o seguinte, não é porque está disponível que você precisa de ir, né? E se for, tome os cuidados, né? Não tem que... E tá disponível não é obrigatório, tipo, não sou obrigado, você não precisa ir. Eu vi um comentário que assim, quando o Brasil anunciou ali as primeiras mortes, pânico, todo mundo vamos para dentro de casa, vamos tomar cuidado tudo. Agora que tá com 45 mil, pelo amor de Deus, eu preciso ir na Renner. É a lógica. Tem novidade todo dia. É o que move as pessoas. Agora, eu me preocupou muito falando aqui, sem brincadeiras, André, Fernando e todo mundo. Eu vi uma notícia vindo pra cá que a curva que tanto se fala de casos de morte no Brasil, ela estabilizou. Isso é tão perigoso, porque estabilizou não significa que não tem mais, né? As mortes continuam, só não está crescendo em níveis estratosféricos. E aí isso causa uma sensação de que o problema já passou, principalmente pra gente aqui, porque a gente falando em segunda onda, Cléo. A doença chegou depois aqui. A gente tem que pensar em tudo isso. Se Rio tá voltando, se São Paulo tá voltando, aqui não é o momento. A doença chegou aqui por depois, né? Nem lá. O que a gente está vendo, a retomada do Campeonato Carioca, esse desespero para assistir um Flamengo e Bangu, e dirigentes do Vasco e do Flamengo de forma constrangedora fazendo uma pressão para se retomar. Eu vou falar isso depois do Campeonato Paulista e do Carioca. É incrível que a distância entre o tempo de isolamento, o fim do isolamento e a retomada é o tempo mais curto no mundo inteiro. Aliás, hoje o dia foi repleto de repercussão internacional de como a gente fez tudo errado ou basicamente não fez nada. Não teve um jornal no mundo, bota a França, bota os Estados Unidos, que não trouxe em algum momento na última semana essa pesquisa como a gente está lidando de forma completamente maluca com o que está acontecendo. Como diz o podcast que eu estou ouvindo lá, o Medo e Delírio, essa bad trip escrota que a gente se meteu. 7h39. Agora sim, vamos de... Que é abraço, música? Tem alôs aqui, posso mandar? Vamos. Dois alôs muito especiais aqui. Pra minha irmã, Fernanda Moura, tá aqui com a gente. Um beijo pra você, meu bem. E o Alan do Zito, que tá aqui de volta. Saudade de vocês, desculpa minha ausência, nossos horários não estavam batendo. Alan tem que se cuidar aí, porque a nossa cidade, Palma, que é um município enorme, mas são só 6 mil habitantes, uma média de 6 mil habitantes, isso contando com os 2 distritos. Tem 3 casos de Covid lá, infelizmente essa semana foi registrado. Toma cuidado aí, meu querido. Um beijão pra você. Minha irmã, um beijo também. Quem mais tá aqui? A Camila Vitier tá falando 3 dias depois, tem academia em Palmas, repostando foto de cliente malhando sem máscara. Várias fotos. É muito difícil esperar que as pessoas cumpram as regras. O nosso doutor Átila, que mandou mensagem pra gente, já disse isso. Ninguém vai respeitar. Cléo. Vindo pra cá, eu vi 2 moças caminhando com cachorro, correndo com cachorro, né? Que eu acho bem delicado já, porque as pessoas não têm noção que dar a volta na Praça de Girassóis pra um cachorro pequeno, médio, é muito delicado. E elas sem máscara, né? A máscara, é importante dizer isso, porque parece que seria óbvio, mas não tá tão óbvio. A máscara, ela não causa um efeito visual no vírus, assim. Tipo, a pessoa tá usando a máscara no braço, na cabeça. Esse aí não. O vírus nem é ser vivo, então a máscara é para proteger fisicamente. Se você usar a máscara descida ou em outro lugar que não seja cobrindo o nariz, boca e queixo, não funciona tanto. Eu quero mandar um abraço especial pro pessoal do grupo Avenida Colinas, que está acompanhando direto ao ponto. Está me mandando várias mensagens. Eu não tenho como me defender, que está rolando um debate. E eu falei que estou no ar e nesse momento não pode. Já me mandaram até descer para solo firme. Né, minha irmã? Me mato bem aqui. Exato. Um beijo para todo mundo lá do grupo. Não conheço, sei lá, meia dúzia pessoalmente, mas me divirto com todos eles
porque converso ali nas redes sociais. O Simon Daniel tá aqui também, dando boa noite pra gente. Marcelo Schaffer tá aqui, ele. O Carlos Alberto estava querendo saber se você tem visitado São Pedro. O São Pedro, não, São Pedro não. A gente não tem tido contato assim, não. Eu falo meu amigo porque na minha rua, na minha rua lá em Minas, tem a igreja São Pedro, da Praça São Pedro, era bem pertinho da minha casa, então assim, eu tenho essa relação, né? Além do Pedro, do bar, que era lá do lado. O tutor. 7h42, agora sim, tem música, tem intervalo comercial. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Depois que eu boto o fone de ouvido, eu entro no mundo. Vamos lá, terceiro bloco do programa Direto ao Ponto. Maria José dos Santos Ribeiro, tá lá na Vila Grotins. Tem um outro cara que tá no setor Janaína, mas ele sumiu aqui de mim. Você já viu aí, Cléo? Não vi, eu vi o Gabriel, que tá acompanhando a gente lá do grupo do Avenida Colinas. Um beijo pra você, Gabriel, ouvindo Direto ao Ponto. Se esse amigo aí do setor Janaína estiver ouvindo a gente aqui ainda, dá um alô pra setor Janaína sempre com a gente, né? Um abraço pra todo mundo de lá. Do setor Janaína. Olha, o Luzinho, o pai dele, o Luzinho, que é amazonense, que mora na beira do lago, tá acompanhando aqui o programa, pediu pra gente fechar o programa com o Michael Jackson. Vou procurar aqui na nossa lista, ver o que temos. 7h50, Fê. A gente tá falando de alguma coisa de confinamento de gado, né? É isso aí que eu falei, que o André não entendeu. Falando agora no intervalo, né? Antes de voltar, eu achei tão engraçado que eu vi uma matéria essa semana sobre alguns porcos, 8 porcos que foram sacrificados porque entraram no estado sem guia de transporte animal, que obviamente a DAPEC tem que fazer isso, faz um trabalho muito bacana. Foram além da montanha, né? Mas e assim, estavam vindo do Pará, que lá tem peste suína, enfim, essas coisas todas que tem. Mas eu achei engraçada a matéria, porque assim, quando os porcos estão com guia animal e vão para um frigorífico, eles são abatidos pra gente comer. Agora, se os coitadinhos vieram sem a passagem comprada, né? Sem papel. 8 porquinhos foram passear. Sacrificados. Não, eles são sacrificados, eles não são mortos, né? Assim, eu achei engraçada a diferença das palavras. A diferença do conceitual termo, né? Que para o porco não faz diferença nenhuma. Morreu. Ai, não gosto. Mas é bom. Um pernilzinho. Esse é agora, o pernilzinho. 7h52, olha só, a Organização Mundial de Saúde anunciou hoje, quarta-feira, dia 17, que está suspendendo os ensaios clínicos com a hidroxicloroquina no procedimento dentro dos testes chamados Solidariedade, que estão tentando aí achar um tratamento para a Covid-19. É a segunda vez que a organização suspende esses testes. A primeira vez aconteceu no mês passado, em 25 de maio. Na entrevista para os jornalistas, a médica Ana Maria Restrepo, do Programa de Emergências em Saúde da organização, informou que essa decisão foi adotada com base em evidências encontradas no ensaio Recovery, lá do Reino Unido, que não encontrou benefícios em usar a hidroxicloroquina contra o Covid-19. E também aproveitou e já ressaltou os cuidados agora com a dexametasona, que nos primeiros testes apresentou resultados satisfatórios em pacientes graves. Antes que o pessoal saia aí ligando pro primo farmacêutico para pedir cartela desse remédio, é ainda no momento inicial, mas é sim uma boa notícia no momento, e a gente está tão carente de boa notícia. 7h53, vamos para os grupos? Vamos para os grupos, não vá para os grupos sem saber. Você que está acompanhando a gente não pode ir para os grupos sem saber das lives da quarta-feira. Quem está conseguindo cumprir o isolamento social está curtindo live toda noite, e hoje, agora, nesse momento, está rolando paralelo ao nosso programa no Em Casa com Sesc Adriana Moreira. Daqui a pouquinho, às 8 horas, tem o Vitor Clay. 8h30 tem Chitãozinho Chororó. 9h30. Evidências. Nossa, sim, hoje é dia de hino. Vai ser massa, hein? 9h30 tem Fafá de Belém no Cultura em Casa. Fafá que fez uma live de novelas. Será que vai ser filha? Sem a filha dela. Sem a Marcelinha? Menina chata. A Marcelinha. Meu Deus do céu. Chata, ruim. Fernando tava revolto no dia. Desafinada.
Mas é a mãe, né? Deixou a menina cantar. E você acha que se algum dia eu fosse um cantor famoso, não ia deixar a filha cantar ainda que não souber? Tem que ser aquela coisa, se orientar. Ai, fechando a programação, tem Tereza Cristina às 22 horas. Cléo. Eu tô rindo que eu tô pegando um áudio aqui, que eu tava assistindo uma live com um amigo e a gente implicou com a apresentadora. Ei. Antes que rolem as conversas, não era daqui do Tocantins, tá? Não era nada daqui. A gente implicou com a apresentadora e a gente passou a live toda pegando no pé da mulher. Foi horrível, assim, me senti quinta série, mas ela era chata mesmo. Tá pronta para um cargo no governo. Tô pronta. Era uma live de show, de banda, e toda vez que ela voltava com a participação, ela dizia assim: gente, não dou conta, muito bom. Só que ela falava isso o tempo todo, a gente foi pegando um ranço da moça. Isso você pode ir para os grupos sem saber. O que você não pode ir para os grupos sem saber é que o Ministério da Educação estendeu a autorização de aulas à distância em universidades federais até 31 de dezembro desse ano, em substituição às aulas presenciais. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União, liberando então as universidades a estender o período de aulas à distância até 31 de dezembro. A portaria está valendo e as universidades que tiverem interesse têm que comunicar isso ao Ministério da Educação. Quem for aderir, né, a esse modelo tem até 15 dias para fazer esse comunicado, e ainda aqui no Tocantins o UFT não se manifestou sobre isso, claro, porque a portaria de hoje ainda é muito recente, mas há essa possibilidade. Fernando. Olha só, tem vinheta, Cléo, você viu? Não pode. Ontem nós falamos aqui sobre o retorno do Campeonato Carioca. Hoje o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deu o aval que faltava para que o Campeonato Carioca seja retomado mesmo. Na reunião com os clubes, ele autorizou que a competição volte mesmo amanhã, abrindo com Flamengo e Bangu às 9 horas da noite no Maracanã. Só que o prefeito pediu à federação que não tem punição ao Botafogo e ao Fluminense, que preferiram não retornar agora em junho. Eles são contrários ao retorno. Eles preferem no mês que vem, eles acham que tem que esperar pelo menos até julho. Já o governo de São Paulo anunciou hoje a liberação dos clubes de futebol retornarem gradualmente os treinamentos, mas em São Paulo só a partir de 1º de julho. É isso, 7h56, programa Direto ao Ponto vai ficando por aqui. Obrigado você que nos acompanhou nesta noite de quarta-feira, aquela noite com aquela brisinha do mês de junho. Taquaraçu deve estar até fazendo aquele friozinho, saudades, festival de inverno. A gente fica por aqui, amanhã às 7 horas estaremos de volta, eu, Cléo Oliveira e Fernando Ferreira. Cléo, até amanhã. Até amanhã, um beijo para todo mundo que esteve com a gente. Francisco Santos está aqui na live. Não tivemos queda na transmissão, não. No meu celular teve uma hora que parou, mas foi o sinal do meu celular. Mas algum não teve probleminha, mas não tivemos queda. Um abraço para todo mundo que esteve com a gente, pelo rádio, pelo app, pela internet. É sempre muito bom estar aqui com você às noites, sempre das 7 às 8 da noite. Amanhã a gente está de volta. Um beijo, galera. Até amanhã, então, que amanhã é quinta-feira. Vamos que vamos. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Um beijo para minha irmã. Obrigado a todo mundo que está acompanhando o programa Direto ao Ponto nessa semana. Amanhã a gente está de volta neste mesmo horário, neste mesmo canal do Facebook. Fique agora com a programação da Jovem. Faça o possível para ficar em casa. Direto ao Ponto. Jornalismo diferente.